E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou falar para vocês sobre algumas curiosidades sobre gerânio pendentes plantados em vaso. Hoje é dia 2 de maio de 2025. Então, pessoal, eu vou responder perguntas do nosso público. A Maria José, lá de Caruaru, no estado de Pernambuco, perguntou para mim se existem várias espécies e várias cores de gerânios. Sim, existe, Maria José. Existe desde o branco até esses vermelhos e até o vinho. Os gerânios podem ser até rajados como esses aí, ó. Ali eu tenho um bem vermelho, quase que puxando para o vinho. E ela também perguntou se pode consorciar os gerânios no mesmo vaso. E a resposta também é sim. Pode consorciar sim. O Pedro Manuel, lá de Campinas, perguntou para mim se o vaso precisa ser muito grande. A resposta também está aí, ó. Pedro, não precisa ser um vaso grande. Pode ser um vaso até pequeno, de 15, 20 litros. O importante é que ele tenha uma boa drenagem, ou seja, que no fundo você faça um envelopezinho com feltro ou com TNT e bote dentro pedrinhas lavadas de rio, ou pedaços de carvão vegetal limpo, ou pedra brita, ou mesmo isopor. O tamanho de um punho fechado já é o bastante para um vaso desse tamanho aí. Bote essas pedrinhas no fundo, depois complete com terra. E aí eu já vou perguntar uma pergunta da Vera Regina, lá de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Que tipo de terra que os gerânios gostam? O tipo de terra que os gerânios gostam, Vera, é uma terra orgânica, bem orgânica, não muito arenosa. E é só encher o vaso, deixar uma borda de 1 ou 2 centímetros no vaso, para quando você for molhar, você não derramar a água e não perder os nutrientes da terra. Então, esse é o tipo de terra que os gerânios gostam. Outra pergunta que foi feita para mim pelo Antônio, aqui de Joinville, em Santa Catarina, é como é que os gerânios se reproduzem. Os gerânios se reproduzem por estacas, ou seja, eles conseguem fazer enraizamento de estacas. Então, esses gerânios aí, como eu falei, hoje é dia 2 de maio de 2025, eles vão ficar floridos. Então, o gerânio floresce o ano inteiro praticamente, durante a primavera, verão, o outono, mas a tendência é que agora nos meses seguintes, de junho, julho, agosto, que eles entrem em dormência. E ao entrarem em dormência, eles também vão espigar, vão perder as flores e algumas folhas vão secar. Então aí você pode pegar um raminho de uns 20, 30 centímetros e colocar num saquinho, ou numa lata, ou numa garrafa PET, e fazer a formação de mudas. Se você quiser, pode também usar um enraizador. É bem fácil. Pega esse raminho, deixa num copo com água, com umas gotinhas de enraizador durante 3 dias, 4 dias, e depois bota no saquinho, na lata, num copinho, na garrafa PET. E durante uns 30 dias deixe na sombra, em local bem iluminado, e faça regas leves, mas frequentes. Aí você vai ver que os gerânios vão enraizar. Está na hora de levar os gerânios para o vaso. A Maria Fernanda, lá de Ribeirão Preto, perguntou para nós sobre a rega do gerânio. Como é que deve ser feita a rega? Então aqui vai a resposta. Maria Fernanda, as regas devem ser frequentes e regulares. Ou seja, nunca encharcar demais, mas molhar sempre. O gerânio gosta da terra levemente umedecida. Então você pode comprar um regadorzinho de bico fino e fazer uma rega leve, um dia sim, um dia não. E nos dias quentes pode regar até todos os dias, os tempos de seca. Mas o ideal é um dia sim, um dia não. Outra pergunta que me foi feita
lá de São Miguel do Iguaçu, no Paraná, a Maria Eduarda, perguntou sobre se os gerânios adoecem com facilidade. A resposta é sim e não. Se você não tiver cuidado com os gerânios, sim, eles podem adoecer. Mas se você tiver bastante cuidado com os gerânios, a resposta é não. É muito difícil de eles adoecerem. Quais são as principais doenças que os gerânios pegam, que atacam os gerânios? As principais doenças são os fungos, que deixam as folhas pretas, os pulgões, que são pequenos pontinhos que podem ser pretos ou verdes, que atacam as folhas, e também os pulgões, que alguns são até verdinhos. E as formigas carregadeiras. Opa, botei o dedo na frente da lente. As formigas carregadeiras. Para evitar o ataque desses insetos é muito fácil. Basta você pulverizar nos gerânios uma mistura de óleo de NEM junto com enxofre líquido 55%. 2 ml de cada um por litro de água de 15 em 15 dias. Esses dois componentes, o óleo de NEM e o enxofre líquido, 55%, você pode comprar em casas agropecuárias. E também são inseticidas que não prejudicam a natureza. Ou melhor, não são inseticidas, são repelentes naturais. Eles repelem os insetos, não matando abelhas, não prejudicando borboletas, não prejudicando pássaros como beija-flores. Então são ótimos para você combater formiga carregadeira, para você combater piolhos, para você combater pulgões, para você combater fungos e outras pragas que possam atacar não só os seus gerânios, mas as outras flores, frutas, verduras na sua horta, no seu pomar e no seu jardim. O Fernando Lima, também do interior de São Paulo, lá de Presidente Prudente, perguntou se é importante manter a planta sempre limpa. Essa é uma das perguntas mais importantes que tem. Então, eu vou mostrar aqui para você, ó. Essa folhinha aqui, ó, essa florzinha aqui já deu flor. Então, você deve vir e retirá-la. Essa aqui também, ó. Passar aqui uma vez ou duas por semana e retirar. Esse que você retirou aqui deve ser jogado para longe. E também olhar se tem alguma folhinha morta. Se tiver alguma folhinha morta, retira. Quanto mais você retirar esses raminhos aqui, ó, que já deram flor, e levar para longe da planta para não atrair pragas, essa folhinha aqui que já está amarela, ó, mais saudável e mais tempo vai durar o seu gerânio. Então a limpeza dos gerânios é muito importante para manter a vitalidade deles, e quanto mais você tira, mais energia fica na planta, e com mais energia, mais floração ela vai dar. Então eu vou retirando todos aqui, ó. As folhinhas amarelas o Altamir já veio e já tirou quase todas, mas ainda tem algumas. Isso é muito importante. É uma curiosidade muito legal para você adotar para cuidar dos seus gerânios. Estão vendo? Olha aqui, ó. Aqui tem mais uma. Eu já tiro, né? Deixo fora. Aqui, ó. Com um jeitinho você retira e olha aqui. Vou dar um take daqui para lá. Olha como estão bonitos esses gerânios. Por fim, as pessoas perguntam para mim aonde comprar mudas de gerânios. Você pode comprar em floras, floriculturas e também consegue até em alguns sites, alguns viveiros na internet. Outra pergunta muito comum com relação aos gerânios é quanto tempo eles duram.
Eles duram muito tempo, podem durar até 3, 4 e até 5 anos. O importante é que quando eles entram em dormência, que você faça uma poda. Uma poda, retirando os galhos que espigaram e faça uma adubação. E aí eu vou responder a pergunta da Eduarda lá de Viçosa. Qual a adubação ideal para ter gerânios floridos sempre? A adubação, Eduarda, é usar preferencialmente esterco de curral curtido, que pode ser um esterco de vaca ou de ovelha, ou mesmo cama de aviário. O importante é estar curtido, mas eu, pessoalmente, uso humus de minhocas e faço essa adubação 3 ou 4 vezes por ano. Venho aqui, olha só, vocês vão poder ver, eu vou levantar aqui, ó. Venho aqui, removo um pouco da terra do vaso, cerca de 2 ou 3 centímetros, coloco um pouco de humus de minhoca com cuidado e misturo aí na terra. Os gerânios amam humus de minhoca. Então, pessoal, hoje eu falei algumas curiosidades sobre como plantar gerânios pendentes em vaso. E a última pergunta é se os gerânios gostam de sol ou de sombra. Os gerânios podem ser plantados em sol pleno, mas eles podem também ser plantados em ambiente com insolação indireta. Esse aqui está debaixo de uma soleira, mas pega o sol da manhã direto aqui. Então não pode estar em local sombreado, que os gerânios não pegam sol, porque eles precisam de muito sol, eles gostam de muito sol. Então essa é uma curiosidade muito importante para os gerânios. E a última pergunta que sempre me fazem é se os cuidados adotados com os gerânios pendentes plantados em vaso é o mesmo do cuidado que os gerânios eretos precisam. Sim, é o mesmo cuidado. Toda essa variedade de plantas, todo esse gênero gerânio, essa espécie, toda ela precisa dos mesmos cuidados que eu falei aqui. E podem sim ser plantados em cantoneiras de varandas de apartamentos. Pessoal, quem gostou do vídeo, dá uma força aí para o canal. Curta, comente e compartilhe. Ajude o jardineiro amador a crescer. Nós temos mais de 1 milhão de seguidores e precisamos muito que você nos ajude. Se você curtiu esse vídeo aqui, dá uma força para a gente aí, sabe? Compartilhe o vídeo, comente, deixe suas dúvidas se ficou alguma, que a gente volta a responder para vocês. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, acione o sininho. Um abraço para vocês.